Hoje vamos começar o Apocalipse. Por que eu quero falar com a igreja, falar para os irmãos que nos acompanham sobre o Apocalipse? Porque há muitas distorções, há muitas dissonâncias, há muitas incongruências em relação ao Apocalipse. As interpretações quanto a esse livro, elas são abundantes, mas nós temos a nossa linha de pensamento e estaremos aqui falando sobre a importância da análise desse livro. Eu quero que cada irmão que vai estar aqui quinta-feira, os que vão estar nos acompanhando, nós vamos percorrer 22 capítulos e você vai pegar a sua Bíblia, vai estudar o livro do Apocalipse. Eu peço, se possível, você estude o livro do Apocalipse, porque nós vamos começar primeiro não explorando logo o conteúdo, mas estaremos falando sobre a introdução desse livro, quais são as correntes que interpretam esse livro, como alguns teólogos na história da igreja, da teologia, interpretaram esse livro, e como é que o crente salvo, o crente que não é acadêmico, que não é teólogo, como é que ele olha para o livro do Apocalipse. Então eu quero que você comece a entender sobre isso, e nós vamos começar com o primeiro versículo. Vamos lá. Primeiro versículo de Apocalipse, coloca aí na tela, Léo, por favor. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Está ali revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Queridos, você tem aí o substantivo feminino, não é? Faz parte da terceira declinação do grego. E você tem a palavra revelação. Aí você pode marcar essa palavra, revelação. Ok? O que é essa palavra revelação? É o mesmo nome do livro, Apocalipse. Se você analisar aqui o próprio texto, você tem aqui Apocalipsis, esse Apocalipsis, porque você tem um acento aí no A, Apocalipsis, que é o alfa, Apocalipsis é a palavra Apocalipse, né? Na Bíblia Vulgata Latina, Apocalipsis, que na verdade tem o sentido de revelar. Essa palavra que aparece aí, Apocalipsis, é a palavra que quer dizer tirar o véu. Então, somente isso, a palavra Apocalipse é tirar o véu, é tornar descoberto, é não deixar oculto, é tornar exposto, é tornar revelado. Se vocês analisarem bem, esse texto, essa palavra aí, ela fala de coisas que eram antes desconhecidas e que agora se tornarão manifestas, se tornarão em aparecimento. Então a gente usa no português a palavra revelação, mas no grego é a palavra apocalipse. Perceba que Apocalipse não está trazendo a ideia de destruição. Observaram isso? É o primeiro erro que nós temos que corrigir. Apocalipse não é destruição. Há muitos que quando pensam em Apocalipse, o Apocalipse é a destruição. Não. O Apocalipse é a revelação, é a manifestação de coisas que estão sendo reveladas e que irão acontecer. Esse é o sentido da palavra Apocalipse. É uma palavra que o crente não pode temer, é uma palavra que o crente não pode se assustar com ela, porque se trata da revelação que Deus ele está dando para Jesus Cristo. O interessante
é que a revelação final que Deus dá a Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, aí Jesus passa para os seus servos. Observem que a revelação de Jesus Cristo, você tem aí um dativo que mostra o interesse, quem dá é Deus. Deus é quem dá ela a Cristo e Cristo dá ela para João revelar à igreja. Ok? Então, nós iremos falar sobre algumas coisas importantes antes de adentrarmos no texto propriamente. Vamos começar com isso aqui. Vai lá, coloca o primeiro. O Apocalipse, como é a revelação, eu coloquei o destino, pode voltar lá. O destino do mundo nas mãos de Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus, dentro da teologia, há muitos atributos dele, mas eu quero destacar dois: onipotência e onisciência. Deus, ele é onipotente, ele é onisciente. Tudo, desde o momento em que ele cria o homem, está no controle dele. Não há nada fora do controle de Deus. Não há nada nesta vida que pode trazer ou possa trazer perturbação para nós. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, ele diz: ninguém vos perturbe. Há muitos crentes perturbados. Perturbados com áudio da internet, perturbados com profecias que agora está virando moda. Um profeta revelar o destino final do mundo. Isso é tão contra a Bíblia que Jesus já revelou. Jesus já revelou. E quando o crente não está bem firmado na palavra, ele se assusta com tudo, e aí se cria hoje piada com profecias. Ela está, o que é sagrado está perdendo a sua sacralidade, com pessoas que são, por exemplo, crentes. Deixa eu explicar, abrir aqui um parêntese. Você tem que ter todo cuidado, porque toda pessoa que vive a fé, seja evangélico, seja católico, seja um seguidor de Maomé, seja um espírita, dentro daquele universo dele, a mente dele pode construir um céu dentro do seu subconsciente. E às vezes ele sonha e tem visão e tem visagem e pensa que se trata de revelação de Deus. E é coisa que foi criada pelo próprio contexto em que ele vive, e ele diz que Deus revelou para ele. Principalmente aqueles que não gostam da Bíblia, principalmente aqueles que não têm estudo bíblico, porque ainda que Deus revele, ou eu vou colocar, ainda que você tenha uma revelação, a mais bonita e a mais perfeita, mas a primeira coisa que um crente que tem Bíblia faz é julgar essa revelação e essa profecia à luz da palavra de Deus. Porque você pode estar tendo um sonho, você pode estar tendo um pressentimento diante da situação, diante da tua fé. Você pode criar pelo seu subconsciente um ambiente que você acha que é Deus que está falando. É por isso que lá em Jeremias 29 ele diz: aquele que tem sonho, conte como sonho. Aquele que tem uma profecia pode falar da profecia. Agora, aquele que prega a minha palavra, pregue a minha palavra. Então eu quero dizer para vocês que há muitos homens que se dizem crentes, homens de Deus e profetas, que estão assustando o povo com revelações e profecias. Mas Paulo diz: cada um esteja bem firme para não ser perturbado. Eu ouço esses áudios, eu ouço áudio, eu ouço profecia, eu vejo revelação, eu leio livros de profeta. Se você pegar o livro de Nostradamus, você vai encontrar coisas absurdas que ele fala lá, e que muitas se cumpriram. E ele não era um profeta divino. Então é muito interessante você atentar para uma questão. Às vezes o profeta pode até falar algo que não esteja sendo de Deus. Eu já falei aqui no caso de Balaão. Como é que você sabe que Balaão era um falso profeta? Ele falou várias profecias boas, mas ele não era um profeta verdadeiro.
Sabe como é que ele é falso? Porque a jumenta consegue ver o anjo e ele não consegue ver o anjo. Que nível de crença é essa? Que um profeta não vê o anjo e a jumenta vê. E tem muitos profetas aí, escutem bem, irmão, só não analisa a Bíblia quem não quiser. E tem muitos crentes aí e profetas que são como os profetas de Balaão. Estão vendo só mesmo a jumenta, mas não vê o anjo. Muitos profetas estão assim hoje. Então, muito cuidado com essas questões. O crente naquele ambiente, a gente tem um lado emocional, a gente é constituído de uma natureza humana que tem sentimento, que tem um comportamento, que tem uma mente que ela não é conhecida por nós, e às vezes você pode criar um ambiente que é sua imaginação. Ok? Então, o Apocalipse, ele está mostrando para nós, crentes que aqui estão, está mostrando para nós, e quem nos escuta, está mostrando para nós que nada está sem controle. Deus é o onipotente, é o onisciente, ele está controlando todas as coisas. Coloque isso na sua mente hoje. Não perca mais isso. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Por que o Apocalipse nos encanta? O que tem nele? O que há de maravilhoso nesse livro? Vamos lá, pode passar, por favor. Primeiro ponto que nós vamos explorar aqui. Até a letra F. Digam comigo bem forte. O livro, mas bem forte, irmão. O livro do Apocalipse como imã. Por que todos são atraídos para o Apocalipse? Filmes sobre Apocalipse. Músicas sobre o Apocalipse. Por que católicos, evangélicos, espíritas e até ateus são atraídos pelo livro do Apocalipse? Primeira coisa, por que todos querem ler o livro do Apocalipse? Deixa eu dizer aqui para os irmãos. Sabe por que há esse interesse? Porque todo mundo quer saber duas coisinhas. Qual o fim do mundo e para onde ele vai quando esse mundo se acabar. Entendeu, doutor Kelso? Todas as pessoas querem saber qual é o fim do mundo, o destino do mundo, o final do mundo e aonde nós vamos parar. Nenhum teólogo, nenhum filósofo, nenhum doutor fora da Bíblia explica isso. E o livro do Apocalipse, ele está mostrando qual é o final do mundo e para onde vai aqueles que acertaram o caminho, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é muito interessante. Então prestem bem atenção, igreja. Se eu já sei para onde vai o mundo, se eu já sei qual é o meu destino, se eu já sei pelo Apocalipse como é que as coisas vão terminar, eu vou me preocupar para quê? Se o mundo está nas mãos de Deus e o destino dele já está traçado por Deus, eu vou me preocupar para quê? Então o Apocalipse é esse imã que atrai homens, mulheres, meninos, psicólogos, ateístas, psicanalistas, doutores, teólogos, porque o Apocalipse, ele fala do destino final do mundo e também do destino final do homem. O anelo, o anseio que todo ser humano busca é saber para onde vai. É saber como essas coisas irão terminar. Ok? Então a primeira coisa, esse livro é um imã, porque ele fala do destino do mundo e dos homens. Segundo, porque ele é de difícil interpretação. Vocês sabiam que nem Lutero e nem João Calvino, os reformadores, Lutero principalmente e Calvino, não ousaram, esse último, Calvino, ele não quis escrever quase nada sobre Apocalipse. E Lutero também, eles temiam escrever algo sobre o Apocalipse. Mas por que esse livro, ele é tão difícil para ser interpretado? A questão é que as lentes que olham para o Apocalipse, olham para ele, ouçam bem essa, olham para o Apocalipse
procurando curiosidades, procurando mistérios. A maioria das pessoas, quando vão para o Apocalipse, não vão com o coração quebrantado, já entendendo que Deus está controlando tudo. Mas vão para o Apocalipse com curiosidades. Curiosidades. Se vocês analisarem, eu coloco aqui, que o crente ele não pode ler a Bíblia atrás de curiosidades, nem de adivinhação e nem o que vai acontecer mais amanhã. Nós já sabemos pelo Apocalipse o que vai acontecer amanhã. Teólogos antigos, modernos, pós-modernos, têm várias e várias interpretações para o Apocalipse e outros até negam esse livro. Mas por que, pastor Zé? Porque vão para o livro com uma análise de curiosidade. E queridos, quem olha para o Apocalipse, Campbell Morgan, ele dizia que quando ele ia para a leitura do Apocalipse, ele poderia estar triste, depressivo, sem alegria. Mas quando ele olhava para o Apocalipse, lia o Apocalipse, o livro trazia alegria para ele. Porque ele sabia, pelo livro, como as coisas iriam terminar. Então, se você olha para o Apocalipse e sabe qual é o destino do mundo, e sabe qual é o seu destino, temer para quê? Agora, o problema é que tem irmão que vai para o Apocalipse, ele quer entender o Apocalipse como se ele tivesse já ido no céu ou vivido a grande tribulação. Eu fiquei assustado. Tem pessoas aí que colocam doutor em escatologia bíblica. Isso é tão errado que escatologia envolve as coisas do presente, mas envolve as coisas do futuro. E envolve a morte também. Para ele ser doutor em escatologia, ele já tem que ter morrido, ressuscitado. Vocês entenderam como é as coisas? Então tem essas bobagens. O doutor em escatologia bíblica. Só quem é doutor nisso é só Jesus, irmão. É por isso que quem dá revelação a João é ele. Quem conhece tudo é Jesus. E você deve ficar glorificando a Jesus, porque ele sabe de todas as coisas. Então você não pode ler o Apocalipse querendo saber como é o céu. Tem irmão que fica, como é que é o céu? O que tu quer saber como é o céu? Vocês estão entendendo? Hoje tem tanta bobagem no meio dos crentes, dos que leem a Bíblia, dos que não leem a Bíblia, que eles exageram. É crente indo no inferno, que nem Jesus foi lá. É crente indo no inferno. É crente indo no céu e quando chega é contando como é o céu. E eu me admiro que teve um homem que foi no céu e nunca contou como era o céu. Ele escreveu 13 cartas e em nenhuma delas ele disse, gente, quando eu fui no céu, eu vi isso, eu vi aquilo. Hoje tem crente que na hora que ele tem uma passagenzinha, ou ele tem um êxtase, ou ele tem uma quedazinha de sono, aí ele imagina como é o céu, ele sonha, aí ele vem contar para a igreja, eu fui no céu, lá tinha muitas flores. O que eu quero com flores, meus irmãos? O céu que ele tem a ideia dele é da cabeça dele. Coloca bem aí. Vamos lá. E aí o pastor Vargas já está com o microfone. Vamos lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios 12. Vamos lá. Primeiro em diante. Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Em verdade que não convém gloriar-me. Olha aí. Mas passarei às visões e revelações do Senhor. Isso. Conheço um homem em Cristo. Primeiro, olha a humildade dele. Ele está dizendo quem ele é. Hoje tem irmão que na hora que diz que foi no inferno, que é tudo conversa, meus irmãos. É tudo conversa. É tudo conversa. Isso aí são pessoas que fabricam essas questões. São pessoas que fabricam essas questões. Eu fui no inferno. No inferno que ele vai, eu não duvido que ele não tenha aquela visão. A pessoa fica pregando como é o inferno, falando como é o inferno, e vai entrando na mente, no subconsciente dele, ele sonha. Aí ele diz, eu fui no inferno.
Eu vi o capeta, eu vi Satanás, eu vi não sei quem. E aqui, aí na mesma hora que eles vão lá no inferno ou no céu, aí gravam um CD, gravam um LP, e aí começa a andar pela igreja, e aí tem crente que anda atrás disso. Não é assim? Como é que ele diz? Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei. Ele não sabe nem explicar. Se fora do corpo não sei. Isso. Deus o sabe. Isso. Foi arrebatado ao terceiro céu. Vai. E sei que o tal homem, Olha. se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Isso, pode ir. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Pronto, eu estou falando é a Bíblia. Paulo, ele não gravou CD, não gravou disco e nunca andou contando. Eu fui no céu, gente. Pode observar, todo crente que tem visão ou visagem que foi no céu, a primeira coisa que ele diz é: eu vi Davi passando com a harpa, tocando a harpa. Pode observar. Quem já ouviu isso? Levante a mão, quem já ouviu? Eu não estou dizendo para vocês. Eu vi Davi, eu vi, porque o pastor prega, quando você chegar no céu, você vai ver Davi, você vai ver, aí a mente dele vai sendo alimentada. Quando ele tem uma visão ou um sonho, aí ele passa com isso. Agora, você vê Paulo, ele foi ao terceiro céu e nunca ficou falando que tinha ido ao céu. Como era o céu? Ele nunca disse: eu andei lá por uma rua e eu topei com Jacó, eu topei com Abraão. Você não vê isso nele. Ele tem até humildade. Eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora dele, ele foi até o terceiro, e lá ele viu coisas que não se pode contar um mortal. Aí as coisas de Deus é assim, meu irmão. Agora tem crente que fica, meu Deus, como será o céu? Como é que eu vou para o céu? Como é que Jesus vai me levantar da terra? O que tu quer com isso, meu irmão? Outra coisa, tem crente que anda atrás dessas questões. E eu vou mostrar na Bíblia, coloca aí, Léo, Filipenses 3,16. Como é que tu deve viver? Tu que é crente aqui, como é que tu deve viver? Coloca aí. Como é que diz? Mas naquilo a que já chegamos, sim, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ande só com que tu já chegou. Jesus não já te deu isso aqui? Já não deu a Bíblia? Olha aí, você tem tudo que a Bíblia fala a verdade, ande só com isso aqui. O que você quer atrás de gente que foi para o inferno? O que você quer atrás de gente que ainda foi no céu? Se tudo que está na Bíblia aqui já é útil, ande conforme ela está dizendo. Meu Deus, é porque a irmã fulana de tal... Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para a igreja. Irmãos, essas profecias, essas visões que estão sendo dadas aí, amanhã a igreja vai ficar tão desacreditada por causa de falsos profetas e de crentes que não atentam para a Bíblia. Jesus diz: quando disser que eu estou bem ali, não vá não. Aí tem irmão que chega, pastor, chega para mim. Pastor, até pronto. Até minha sogra, ela bota para mim uns vídeos aqui. Osiel, olha aí essa profecia, Osiel, o mundo vai se acabar. Vai se acabar mesmo. Quem foi que disse que não vai? Quem é que não sabe que o mundo vai se acabar? Me diga de vocês, só quem não lê Bíblia. Meu Deus, vai vir aí uma onda. Quem é que não sabe que não vem onda? Quem é que não sabe que vem luta, que vem prova, que vem dor, que vem problema, que vem batalha? Agora eu vou dizer uma coisa, o crente que conhece a Bíblia e sabe que Deus está no controle, e sabe que Ele é Senhor, e que o mundo está no controle dEle, fica quieto e glorifica a Ele, serve a Ele sem perturbação. Sem perturbação, é assim. Então, e eu vou mostrar aqui, Romanos 15, verso 4, coloca aí o pastor Wagner, lê aí, Romanos 15, verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito... O que já foi escrito... Para nosso ensino foi escrito. Para o nosso ensino já está escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos... Para aí. Pela paciência
Consolação. E consolação do quê? Nas Escrituras. Levanta a mão, levanta a tua Bíblia aí, irmão. Levanta a tua Bíblia. Cadê? É pela consolação das Escrituras. Glória a Deus. Não é de profeta, irmão, é da Bíblia. Irmão, pode aparecer o que quiser. Pode aparecer o que quiser, pode inventar o que quiser, mas eu que leio Bíblia, eu já sei o que é que vai acontecer. Vocês se lembram que quando Eliseu, o pessoal chegaram e disseram, hoje vão tomar o seu senhor de ti. Está lá em 2 Reis. Ele diz, tudo bem, calai-vos que eu já sei. Espírito tranquilo. Tem irmão que fica desesperado. Meu Deus, a irmã agora falou. Aí ele não dorme mais. Ele não dorme mais, ela não dorme mais. Oh, meu Deus, a irmã falou agora. Está vindo uma nuvem. A nuvem faz tempo que vem, irmão. O que tu quer com isso? Crente que tem a palavra, ele sabe que tudo está no controle de Deus. E no tempo certo o Senhor vai se manifestar. É assim. Então pronto. E agora tudo que foi escrito para o quê? Para o nosso ensino, para que nós tenhamos consolação pelas Escrituras. Lê Bíblia para tu ficar tranquilo. Tu quer um calmante? Ei, nesse meio dessa pandemia, dessas profetadas todas, tu quer calmante? Faça o quê? Lê a Bíblia. Fique tranquilo, irmão. Crente que tem Jesus, que tem Cristo na vida, ele é tranquilo. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pode quem quiser bradar, pode quem quiser falar, pode quem... É pronto, você tem que ter a Bíblia na vida. E acabou-se a conversa. É assim. Vamos lá, volta lá, Léo, vamos lá. Aí tem coisa demais, mas eu não vou explorar muito, porque o tempo não dá. Então, é difícil a interpretação quando tu fica buscando saber como é o céu, saber que cor é o anjo. Tem irmão tem crente quando criança besteira. De um irmão chegou, pastor, lá no céu nós vamos ser preto. Eu disse, irmão, eu lá estou me importando. Eu quero é ir para lá, rapaz. Pastor, mas a gente aqui na terra sofre tanto racismo, preconceito. E lá como é? Eu disse, não, meu filho, tranquiliza. Não liga para isso aí, não. Tem irmão que anda com isso. Pastor, lá no céu eu vou ser gordo. Mas que bobagem. Dia desse eu já falei aqui, eu ia descendo ali, o pastor ouviu o senhor pregando ali que lá no céu não vai ter mulher. Aí eu fiquei mole, depois não vai ter não. Vai ter, mas não é para sexo não, assim, como tu tá pensando. Ele disse, vixe, eu disse, pois é. Vocês estão vendo como é o nível hoje? Tá aí, é desse jeito. Vamos lá. Então o livro do Apocalipse, ele é difícil, sabe por quê? É porque toda hora aparece um dizendo uma coisa. É um teólogo, é um hermeneuta, é um exegeta. E cada um é querendo explicar melhor do que o outro. E nunca foram no céu. Sabe por quê? Que nenhum teólogo e exegeta pode dizer como é o céu. Porque nem Paulo disse como era o céu. E ele tinha ido lá. Mas ele viu coisas inefáveis. E ele viveu essa realidade a cada dia na sua vida, querendo ir para o céu. E acabou-se a conversa. Não fique procurando como é o céu. Não fique procurando isso, não. C. O que deve nos encantar no livro do Apocalipse são os cavaleiros. Tem irmão que fica atrás é dos cavalos. O que tu quer com um cavalo que tu não vai ficar aqui? Tem irmão que fica encabulado é com os demônios, 200 milhões simbolicamente. O que tu quer com um demônio se a igreja não vai ficar aqui? Vocês estão entendendo como é as coisas? O que nos encanta no livro do Apocalipse é que tudo está no controle de Deus e que ele vai cumprir tudo o que ele fala. Eita coisa boa! É isso que deve nos encantar, né? Os cavaleiros do Apocalipse, as 7 taças, as 7 trombetas, a medida da cidade. O que tu quer com isso? Vai ser crente. Vai ser crente. Então pronto, eu coloquei aqui Bernard, T.D. Bernard, ele diz o seguinte: o Apocalipse, ele revela a conclusão das revelações de Deus aos homens. Tudo que Deus projeta, tudo que Deus quer revelar para nós, está em qual livro? Ele diz que esse livro, Bernard diz que esse livro não podia ficar fora do cano, porque ele fecha toda a estrutura da Bíblia.
É o livro que mostra. Gênesis mostra o começo, Apocalipse mostra o final. Então pronto, mas não leia com curiosidade, leia com deleite na alma. Leia sabendo que um dia Jesus vai cumprir tudo o que ele falou e que depois tudo vai voltar ao controle dele. Quem glorifica ao Senhor? A palavra no Apocalipse, na atualidade, a palavra Apocalipse, hoje ela está tendo aceitação. Pandemia, desgraça, morte, terror, trevas, demônios. Aí agora a palavra Apocalipse, ela está tendo a sua efervescência. Na atualidade, todo mundo quer saber do Apocalipse. Porque o pessoal está dizendo, é o fim do mundo, vai se acabar agora. Então esse livro, ele está tendo muita aceitação na atualidade. Ok? Revela a montagem do palco para o cenário final. O que o cristão, quando lê Apocalipse, ele vai entendendo? Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Bem claro. A Bíblia diz, pode colocar aí na tela, 1 João 5, verso 19. A Bíblia diz claramente para nós, nessa passagem bíblica, como é que diz, pastor Wagner? Sabemos que somos de Deus. Sim. E que todo o mundo jaz no maligno. Prestem bem atenção, que o mundo civilizado, educado, o mundo dos homens poderosos, a cada dia está indo de mal a pior. São leis que matam, leis que não valorizam a família, sistema econômico que quer implantar já uma economia mundial, uma igreja mundial. E quando você lê Apocalipse, capítulo 13, você tem um sistema mundial que vai ser implantado por Satanás. Vai ser implantado por Satanás. Você tem uma religião apóstata, como está no capítulo 17 e 18, a grande Babilônia. Nós temos a Babilônia comercial e a Babilônia apóstata religiosa. Nós vamos falar isso, tudo isso aí, particularmente. Eu só estou dando aqui a geral hoje. Aí quando você olha para o mundo que não valoriza a família, o mundo que não valoriza o ser humano, o mundo onde a morte impera, o mundo onde a mentira prevalece, o mundo onde não há justiça, que palco está sendo montado? Para quem? O mundo jaz no maligno. E sabe quem é que está coordenando esse mundo sem Deus? Coloca aí 2 Coríntios 4:4, para os irmãos analisarem bem. Coloca lá. Como é que diz? Nos quais o Deus deste século, olha aí, cegou o entendimento dos incrédulos, isso, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pronto, o que nós tememos hoje vai acontecer amanhã. Por exemplo, a ditadura, o comunismo, o Satanás vai implantar ele. Quem vai implantar é Satanás. Quando você chegar em casa, leia Apocalipse 13. A igreja não vai impedir isso. Quem vai implantar é Satanás. Vai chegar o período que só pode comprar, só pode vender. Tudo tem que estar no controle do diabo. Então o Apocalipse está mostrando para nós, só não percebe quem não quer, que o mundo está indo de mal a pior. E o palco está sendo montado para a trindade satânica. Só que eu tenho um recado para vocês. Quando essas coisas começarem a acontecer, a igreja não estará mais aqui na terra. Ela já estará no céu de glória com Jesus. É por isso que tu tem que viver a santidade, ser crente. Volta lá para a tela, por favor. Então, aí você vê que o cenário está sendo montado. Por que estudar o livro do Apocalipse? Por que tu deve estudar? Por 3 motivos. Vamos dizer comigo bem forte. Eu vou estudar o livro do Apocalipse. Primeiro, ele mostra como vai ser a adoração do crente no céu. Se vocês lerem o Apocalipse, vocês vão ver como é que os anjos adoram, como é que os seres angelicais adoram, como é que os anciãos adoram e como é que a terra vai adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga comigo, eu vou ler o Apocalipse porque eu vou entender que a antiga serpente, que é Satanás, diga com autoridade, Satanás, falso profeta, o anticristo, Jesus vai prender eles. Pronto, meu irmão. Tem crente aí que fica com medo, mas escutem bem, Deus é quem está no controle. Nós vamos ser levados para o céu de glória e adorar Ele lá na eternidade. E vai chegar o dia que esse inimigo feroz vai ser preso.
Pronto. E em terceiro lugar, diga comigo, eu vou ler o livro do Apocalipse, porque nele se cumpre as promessas de Deus. Vocês sabiam que a Bíblia tem 66 livros, e todo livro é abençoado, mas só tem um que consta um versículo, capítulo 1, versículo 3 do Apocalipse. Coloca aí, Léo. Esse é o único livro que tem uma bênção para quem lê ele. Todo livro da Bíblia traz bênção, mas é o versículo. Como é que diz, pastor Wagner? Bem-aventurado aquele que lê. Agora os crentes não lê, olha para cá. Crente não lê livro de profecia. Eu pergunto aqui à igreja, qual é o maior livro de profecia? Vamos lá, igreja, vamos. Qual é o maior livro de profecia? É a Bíblia. Aí para que tu fica? Irmão, quando tu chegar em casa, apaga todos esses vídeos, velho. Pode ser de quem for. Apaga. Primeiro, Deus não usa profeta para ele se exibir para o mundo. Deus não usa isso. Como se ele tivesse só uma pessoa especial na terra. Ele tem várias pessoas especiais. Mas ele honra a sua palavra. Ele não honra a minha profecia apenas. Ele honra a palavra dele. Aí tem irmão que fica atrás. Se tu lesse o Apocalipse, tu seria bem-aventurado. Bem-aventurado o que lê e o que mais? E os que ouvem as palavras desta profecia. É dessa daqui. É dessa daqui. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E agora virou moda. De madrugada o irmão está orando. Aí ele mesmo se filma. Não é assim? Meu Deus. Eu acabei agorinha. Meu Deus, o que é tremendo, é tremendo, é tremendo. Aí o irmão já fica aqui com o celular morrendo de medo. O que é tremendo? Vai ler Bíblia, irmão. Vai ser crente. Vai cair uma bola. E essa bola vai vir como um fogo tremendo. E vai matar a terra. Aí os crentes ficam atrás. A minha sogra disse, Osiel, e esse negócio para mim sair dia 30. Eu disse, mas meu pai do céu. Rapaz, a senhora, eu fico pensando, não é porque a gente fica assim como? Agora, se a senhora está com preguiça, aí não é bom não. Agora, irmão, que besteira é essa? Bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve o quê? As palavras desta daqui, ó, é dessa aqui. É dessa. Eu não sou contra a profecia, irmão. Agora a Bíblia já revela tudo para nós. Já revela tudo para nós. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O irmão chega lá na casa do pastor Wagner. Aí diz assim, tu vai morrer. Aí ele vai embora. Pronto, duas coisas tu fez com ele. Primeiro, tu já matou ele. Não é assim? E segundo, qual é a vantagem de tu ir só lá e dizer que ele vai morrer? Tu não deu um plano de saúde para ele, tu não deu uma perspectiva de vida, tu não falou nada que possa alterar. Aí qual é a vantagem de ir lá na casa dele e dizer, tu vai morrer? O que tem de profeta hoje com isso, irmão? Um dia eu passando por um irmão e disse assim, irmão, ele olhou assim para mim, crente gosta dessas coisas. Eu olhei assim para o irmão e eu fiz cara de profeta. Eu te prepara. Que é isso, pastor Zéu? Eu te prepara. Meu Deus, eu disse, pois é. Mas o que o senhor quer dizer? Eu disse, tudo Deus já escreveu sobre ti. Ixi, mas como é isso? Eu disse, tu sabia que Deus já está dizendo o dia que tu vai morrer? Ele disse, não, mas pastor, que negócio é esse? Eu disse, irmão, deixa de besteira, a Bíblia diz que todos os nossos dias já foram escritos. Vocês estão entendendo como é que crente gosta dessas coisas? Mas a Bíblia fala tudo. Agora, se tu falar sem um tom de autoridade, ele não crê, tu tem que falar como... Não é assim? Se eu chegar aqui, olha, meus irmãos, se preparem, porque é o seguinte, olha, vai morrer muita gente. Ele não acredita assim, não. Só acredita se a gente fizer o spam. Meu Deus! É mistério que eu estou vendo, é mistério. Aí pronto, aí os crentes ficam, e pronto. A maior profecia é a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. E olhe para cá. Pode quem quiser aparecer dizendo o que quiser, mas você que tem Bíblia, você sabe, a casa está no controle de Deus. E tudo só vai se acabar no dia que Jesus quiser. E seja crente firme. Amém? Pode passar lá, vamos lá, voltar aqui para me correr. Então pronto.
Por que estudar o livro do Apocalipse? Você já sabe 3 razões para estudar. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Hein? Meu Deus. Hein? As profecias vocês não esquecem. Como é que a igreja vai adorar a Deus no céu? Como é que a grande serpente, Satanás, vai ser presa com o falso profeta e o anticristo? E terceiro, o Apocalipse mostra que tudo vai se cumprir. Amém, irmãos? Pode passar, Léo, por favor. Ponto 2. A data e o autor e o tema. Qual a data? A data ela varia. Alguns falam 81, 96, depois de Cristo. E os irmãos sabem que essa data é a mais aceitável. Se fala aí do tempo de Nero, mas Nero fez uma perseguição apenas em Roma. Domiciano, ele perseguiu tanto em Roma como fora de Roma. Então é nesse período que, na verdade, 81, 96 é a data do livro. Quem é o autor? É João. Se você analisar, Tertuliano falou que é João. O historiador Eusébio falou que é João. A igreja, lá no 2º século, acreditava que tinha sido João. E você tem 3 palavras no Apocalipse que mostra que foi João que escreveu. Ele usa muito a palavra cordeiro. E se você pegar João 29, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também a palavra logos, só ela é usada por João. E verdadeiro. Então, essa palavra logos, verdadeiro, cordeiro, são palavras peculiares do apóstolo João. Então, quem é o autor do Apocalipse? É João. E ninguém melhor do que João para escrever o Apocalipse. Agora, eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês, irmãos, quando nós estudarmos esse livro. O tema do livro, já falei para vocês, que está aí na própria palavra grega, Apocalipsis, é a palavra revelação, não vem da Vulgata Latina, vem do próprio texto grego, revelação das últimas coisas, ok? Então você já sabe essas 3 coisas. Letra B, a natureza do livro. Qual é a natureza do livro, pastor Zéu? O que esse livro ele vai propor para nós? O que ele apresenta para nós? O interessante, irmãos, é que eu coloco aqui que quando você atenta para a natureza do livro, diga comigo para nunca mais esquecer, ele é profético e simbólico. Quando você for ler Apocalipse, saiba que a maior parte do que tem em Apocalipse é o quê? Profético e o que mais? Simbólico. Tem a parte literal, quando começa do capítulo 1 até o capítulo 3, você vê que as coisas começam ali falando da igreja, coisas reais que aconteceram. Mas a maior parte do Apocalipse é coisa profética e simbólica. É por isso que você não pode pegar uma linguagem que está no Apocalipse para aplicar no céu. Vou dar um exemplo aqui. Rua de Ouro. A gente fala muito, lá no céu eu vou andar em Rua de Ouro. Mas é apenas uma linguagem simbólica. Rio da Vida é apenas uma linguagem simbólica. Porque o livro é profético. Então você precisa compreender isso. É muito mais do que está falando aqui. O céu, ele tem uma beleza indescritível que nós não podemos entender, ok? E você pode analisar que esse livro, a natureza dele, é que ele é um livro de 7 seções. Se você ler as 7 igrejas, 7 cartiçais, as 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Se você ler, você vai encontrar os 7 espíritos, falando da perfeição do espírito. Você vai encontrar muita coisa de 7, ok? 7 estrelas. Então é um livro que fala dessas questões. Outra coisa interessante, nessa natureza do livro do Apocalipse, é que você vai encontrar muito números. Você vai encontrar o número 7, que fala da perfeição de Deus, mas lá no Apocalipse é a perfeição das obras de Deus. Fala do número 10. O número 10, alguém diz que é o número de Deus, é o número dos 10 mandamentos. Fala do número 12. Diz que esse número é o número da aliança, porque representa a aliança das 12 tribos de Israel. Então o livro do Apocalipse, ele tem esses mistérios. O número 7, por exemplo, a metade do 7 fala de tribulação. Então você não pode pegar o número 7 em Apocalipse, e o número 10 e o número 12, e ler no sentido numeral como você lê no português. Lá tem um sentido simbólico.
Eu preciso ter esses detalhes, senão eu vou me confundir todo. Outra coisa que você vai ver no Apocalipse, as cores. Você tem várias cores, eu coloco aqui branco, fala de pureza, de justiça. A cor preta fala de fome. Se você pegar a cor amarela ou vermelha, fala de sangue. Se você pegar a cor amarela, fala de que a coisa está se acabando, a vida está se acabando. O roxo, ele fala da cor da clareza. Então perceba que você precisa entender que esse é um livro simbólico, mas também é um livro profético, para você não confundir as coisas, ok? Vamos passar, olha aqui. Profecias que seguem uma ordem. O que eu falo aqui dessas profecias que seguem uma ordem? Deus é tão bom que quem vai escrever o Apocalipse pela direção de Deus é João. E João não era aquele crente que não gostasse de estudar, que não gostava de comunhão. João ouviu Jesus, João aprendeu com Jesus. Ele não é um profeta que não estudasse Bíblia, que não estudasse a palavra. Ele ouviu a palavra. E só para vocês terem uma ideia, se você pegar o livro do Apocalipse, você vai encontrar 108 palavras novas que não constam no Evangelho. Você vai encontrar 550 palavras que têm relacionamento direto com o Velho Testamento. Você vai encontrar em João muita coisa que João, por exemplo, as 10 pragas, você vai encontrar João narrando no Apocalipse. Se você pegar, você vai encontrar que João falou de coisas que Daniel falou, que Zacarias falou. Perceba que esse profeta João, ele não é um crentinho doidinho da cabeça. Ele não é alguém que inventa profecia. Essa profecia segue uma ordem, meus irmãos. Há um equilíbrio nisso tudo. Há um equilíbrio. Isso mostra para nós que as coisas de Deus, elas são organizadas. Deus não vai levantar um profeta de uma hora para outra para ele ser doido na terra. Tem uns que dizem, eu estou doido, eu vou falar. Manda prender ele, irmão. Que doido a gente não pode ouvir. Deus não dá loucuras. A palavra de Deus, ela segue uma ordem. Tudo que João falou está baseado no Velho Testamento. Isso aqui é muito importante para que você não seja profeta, fundo de quintal. Tem muito crente aí que não presta atenção nisso. Pensamento escatológico na visão de Cristo. Mateus 24, Jesus deu uma profecia. E aí você tem 3 fatores aí. Você tem a pré-tribulação, que envolve em primeiro lugar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros que vão aparecer é só depois que a igreja for arrebatada. E se você analisar, você tem a tribulação, que é quando o anticristo vai assumir o controle de tudo. E você tem o período pós-tribulação, que é quando Jesus Cristo vai voltar, vai salvar Israel, quando se manifestar naquela grande batalha do Armagedon. Então, você precisa conhecer esses fatos, ligando a escatologia de Cristo com o Apocalipse. E na letra E, você tem aqui um livro com promessas. Por que você não pode ler Apocalipse com medo? Por que você não pode ler Apocalipse de modo temendo, mas com alegria, com gozo na alma? Porque é o livro que tem uma promessa para quem lê, para quem ouve, e é também um livro que tem uma promessa para quem vencer. Aleluia. Eu vou dar um conselho aqui à igreja e aos irmãos que nos escutam aqui hoje. O mundo pode entrar em alvoroço, como disse o próprio salmista. Queima carro no fogo, quebra o arco, corta a lança, tumultos nas nações. Mas Deus diz, aquietai-vos. E você se aquieta porque você já é um vencedor pelo poder de Cristo Jesus. Só quem é vencedor aí, levante a mão e diga glória a Deus. Ele tem uma promessa, o livro do Apocalipse, para cada igreja da Ásia. Havia uma promessa, eu não vou ler todo, mas vamos ler aí, coloca 2:7 do Apocalipse, depois 2:7, depois 2:11, vai lá, como é que diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, Eita, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos ser crente, meus irmãos.
Vamos continuar nossa vida normal. Pode ter Covid, pode ter doença, pode ter câncer, pode ter males, mas nós sabemos que um dia tudo isso vai terminar e tem alguém que está no controle de tudo. Fica no teu lugar, sirva a Deus com alegria, porque Deus só tem promessa para quem é vencedor. E quem é o vencedor? Apocalipse 2:10, coloca aí. Como é que diz? Quem? 10. Isso, 2:10. Vai. Nada temas das coisas que hás de padecer. Não tema nada que vamos passar, fique tranquilo. Vai. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Isso. Para que sejais tentados. Isso. Tereis uma tribulação de 10 dias. Isso. Ser fiel até a morte. Aguenta. E dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ser crente até o fim, meus irmãos. Quem quer ser crente até o fim? Vamos continuar. Vamos continuar firme. Vamos continuar servindo. Quando você chegar em casa, leia o capítulo 2 e o capítulo 3. Para cada igreja que permanecer firme e que vencer, o Senhor Deus tem uma promessa. Então veja como é que você quer terminar. Ok? Vamos lá. Já vou encerrar aqui. Volte lá. Um livro com a promessa. Um livro com uma ordem que vem do céu. Eu vou dizer uma coisa aqui. Coloca Apocalipse 4 primeiro. Depois que terminar tudo na terra, que a igreja for arrebatada, a partir do capítulo 4, a igreja não está mais na terra, a igreja está no céu. E eu vou dizer uma coisa aqui, você não vai se escandalizar. Olha aqui, como é que diz aí, pastor Wagner? Depois destas coisas, depois que a igreja for arrebatada, depois de tudo, o que acontece? Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Aí João já está no céu, vê a porta aberta. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo. Isso. Disse: sobe aqui. Vem cá, João. Olha, Deus diz, vem cá, João. Vem para cá agora. Aí ele sobe. E mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Eu vou te mostrar o que vai acontecer. Olha para cá, olha para cá. Acaba teu medo hoje a partir de agora. E fica tranquilo. Porque tudo que vai acontecer na terra, na grande tribulação, quem vai mandar é o Senhor. Por que tu não deve ter medo? Porque se tu for crente sincero e fiel, tu não precisa temer os cavaleiros, as trombetas, as taças, porque tu já tem a promessa que tu és um vencedor. Mas vocês sabiam que quem vai agir na grande tribulação, quem é que vai mandar os cavaleiros do Apocalipse? Vamos lá, me ajuda aí. Quem é que vai mandar? Quem é? Quem é que vai mandar os 7 selos? Quem é? Quem é que vai mandar as 7 trombetas? Quem é que vai mandar a taça? Vocês sabiam que o diabo, na grande tribulação, ele vai ser um instrumento de Deus na terra? Está entendendo agora? Quem é que está no controle de tudo? Vocês acham que o diabo, irmão, tem poder para mandar na terra? De quem é a terra? Salmo 24, primeiro, do Senhor é a... De quem é o céu? Pronto, o diabo, ele vai ser um instrumento de Deus para punir os pecadores que ficarem aqui na terra. Então tu não se assusta, irmão, que está se assustando. Quem vai mandar a bola de fogo é Deus. Quem vai mandar as taças com a ira é Deus. Quem vai mandar os 7 selos é Deus. Então para que Deus ainda vai ficar levantando o jeito para dizer tanta coisa, irmão? Se ele já está com tudo preparado. Até quem vai prender a antiga serpente é um anjo. E é Deus que vai mandar. Deus vai usar o diabo até a hora que ele quiser. Depois que ele usar, ele vai dizer, agora Satanás, tu vai para a cadeia. Pronto, acabou a conversa. Aí ele vai para a cadeia. Quem vai botar ele no xadrez é só um anjo. Coloca bem aí. Eu preguei isso aqui. O diabo no xadrez, não preguei? Apocalipse 20. Tá aí. Porque tem irmão que fica, meu Deus, e essa bola? Pronto, tu tem que ser a crente. Tu tem que ser servo de Deus. Porque quem está no controle de tudo é Deus, irmão. Quem vai mandar a tempestade é Deus. Quem vai mandar as trevas é Deus. Para o mundo que rejeitou a palavra. Para o crente fraco e mentiroso que não viveu o evangelho. Vai ficar na grande tribulação. Aí sim, aí a ira de Deus vai cair sobre a terra. Mas para nós que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Oh, glória a Deus. Então não se assuste não. Quando o irmão falar para você, irmão, vai vir um cavalo da morte. Isso aí faz tempo que eu sei.
Irmão, vai morrer gente. Ei, não, e aí tu ainda acrescenta. Não, e lá no Apocalipse 6, vai chegar um tempo que eles vão querer morrer e não vão morrer. E aí, irmão, sabia que os grandões vão querer morrer e a Bíblia diz que eles vão clamar pela morte e a morte vai sair deles? Então quem vai mandar o diabo para trazer a peste, a desgraça, tudo é Deus. E ele vai usar ele para o mundo que rejeitou a sua palavra. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai enviar o espírito de erro e de mentira. Está lá em 2 Tessalonicenses 2. Quem vai enviar é Deus. Então acabe com essas histórias, meus irmãos. Vamos ser crentes. Sabe o que tu deve fazer? Pega a tua biblinha. Vem todo dia para o culto. Aí nós estamos aqui reduzindo o número, mas na hora que passar a pandemia, glorifica a Deus. Com pandemia, sem pandemia, com luta, sem luta, com dor, sem dor, com prova, sem prova, quem está no controle é Ele. Quem manda é Ele. Oh, aleluia. Vive tranquilo, irmão. Tu só vai na tua hora. Quem está no controle? Ana, no capítulo 2, ela ora e diz, o Senhor é quem tira a vida e Ele é quem dá a vida. Então fica na tua. Só seja crente. Pronto. Aí abre a igreja, vamos abrir. Fecha a igreja, vamos fechar. Abre de novo, vamos abrir. Agora uma coisa que eu quero dizer. Deus é quem está no controle. Vai chegar o dia. Eita, glória a Deus. Vai chegar o dia que Deus vai punir tudo que é pecado. E que nós vamos estar lá no céu de glória, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Então, quando você chegar em casa hoje, nós vamos estudar aqui 22 capítulos. Eu quero que você leia todo o livro. Se você não quiser ler de uma vez, comece lendo o capítulo 1, que nós vamos explicar. Na próxima aula eu vou falar sobre as correntes de interpretações do Apocalipse, a veracidade do Apocalipse, para que nós possamos crer nessa mensagem bíblica da palavra de Deus. Quem pode dizer glória a Deus?